Olá, seguidores da BBC News Brasil, eu sou Mariana Schreiber, repórter aqui em Brasília, e estou no Supremo Tribunal Federal, onde agora há pouco ficou decidido, por 6 votos a 5, a proibição da prisão após condenação em segunda instância. Essa decisão tem potencial de afetar quase 5 mil presos no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas pessoas estão presas porque estavam condenadas em segunda instância, mas ainda têm recursos a serem analisados pela Justiça, ou seja, o processo penal dessas 4,8 mil pessoas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, ainda não transitou em julgado, ainda não foi concluído. E o que acontece agora? Agora a defesa dessas pessoas, sejam advogados particulares ou a Defensoria Pública, vai ter que entrar com pedido junto às varas de execução penal para a soltura dessas pessoas, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal mudou a decisão de 2016 e agora passou a proibir a prisão após condenação em segunda instância. O ministro Edson Fachin, na saída aqui do julgamento, lembrou que essas prisões também podem ser convertidas em prisões preventivas. O que é prisão preventiva, né? É quando uma pessoa fica presa mesmo sem qualquer condenação, ou se estiver condenada em segunda instância, mesmo que ainda tenha recursos, mas porque ela oferece algum risco à sociedade, é perigosa, pode continuar cometendo crimes, há indícios aí de que pode atrapalhar investigações ou tentar fugir. Nesses casos, o Ministério Público Federal pode pedir a prisão preventiva e os juízes analisarem cada caso e manterem essas pessoas presas. Fora essas situações fundamentadas para prisões preventivas, as pessoas que estão presas meramente por causa da condenação em segunda instância devem ser soltas, e a expectativa é que isso acontecerá com o ex-presidente Lula, que está preso há mais de um ano, cerca de um ano e meio, na Superintendência Federal de Curitiba, por causa de uma condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex do Guarujá. Na verdade, ele já foi até condenado em terceira instância no Superior Tribunal de Justiça, mas ele ainda tem recursos, nesse caso, a serem analisados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e também no STF. A defesa ainda não disse quando que Lula poderá ser preso, Eu conversei aqui com o Adi Damus, que foi deputado federal do PT e é um dos advogados constituídos para defender Lula, embora não esteja na linha de frente da defesa. Ele diz que esperava que Lula já pudesse sair até amanhã, mas o próprio Zanin, o Cristiano Zanin, que é o principal advogado do petista, já deu declarações à imprensa brasileira de que amanhã pretende, antes de entrar com qualquer pedido, conversar com Lula lá na cela em que o ex-presidente está cumprindo a pena provisória, na Superintendência Federal de Curitiba. Então vamos aguardar amanhã os desdobramentos, e não se sabe então ainda quando que Lula estará de fato solto. Importante lembrar que Lula, com essa decisão, não recupera os direitos políticos dele, porque continua valendo a lei da ficha limpa, que proíbe condenados em segunda instância de disputar eleições. E além disso, Lula tem outros processos também contra ele, como o caso do sítio de Atibaia, E esses processos estão tramitando ainda, também não tiveram condenações mais avançadas no processo. Então, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje proibir a prisão após condenação em segunda instância, fica longe a possibilidade de Lula voltar à cadeia por causa disso, a não ser que haja uma decisão de prisão preventiva contra ele, o que até agora não aconteceu em nenhum dos vários processos que ele responde. E aqui falando um pouquinho do placar, quem votou contra a prisão após condenação em segunda instância hoje, os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Ficaram a favor da prisão antecipada o ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Quais foram os principais votos mais importantes desse julgamento? Foram justamente de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, porque eles mudaram. Eles, em 2016, chegaram os dois a apoiar a prisão após a condenação em segunda instância e agora mudaram os seus votos. Gilmar voltou a defender que a prisão só possa ocorrer após o julgamento, um posicionamento que ele tinha adotado lá em 2009, e Dias Toffoli, que primeiro defendeu a prisão após condenação em segunda instância, depois defendeu a prisão após a terceira instância, resolveu agora ficar com a posição de permitir que a prisão só ocorra após o trânsito em julgado. O ministro Dias Toffoli fez um voto longo, pareceu muito que ele estava aí tentando de alguma forma justificar o voto dele de forma a tentar minimizar as críticas com a mudança. Então ele destacou
que a impunidade no Brasil não se dá por causa dessa questão de se a prisão ocorre antes ou depois da segunda instância. Na verdade, ele falou que o grande problema da impunidade são as investigações, que não há um gargalo nas investigações, muita impunidade, processos, por exemplo, que nem chegam a ser instaurados, né, não se descobre quem são os supostos criminosos, em casos principalmente, foi um caso que ele trouxe muito aqui, a questão dos homicídios, que muitos ficam sem esclarecimento no Brasil. Enfim, mas ele mudou o seu voto e também deixou claro na argumentação de que, na visão dele, agora a bola está com o Congresso. Então, segundo o ministro Dias Toffoli, o Congresso pode alterar o Código de Processo Penal, que tem o artigo 283, que estabelece que a prisão só deve ocorrer ao fim do processo, assim como o artigo 5º, um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que também estabelece que uma pessoa no Brasil só deve ser considerada culpada após o trânsito em julgado. Então agora o que a gente pode se esperar é muito debate sobre esses temas no Congresso, né? Os parlamentares a favor da prisão após condenação em segunda instância vão tentar fazer essas alterações, seja no Código de Processo Penal, seja na Constituição Federal, mas a gente sabe também há parlamentares que são contra essa possibilidade, preferem que prevaleça a presunção da inocência até o fim do julgamento e eles vão fazer uma resistência a essa proposta. Então vamos aguardar agora os próximos desdobramentos, tanto do ponto de vista do debate no Congresso, como também os desdobramentos políticos, né? Quais os efeitos que a liberação de Lula vai trazer para o cenário político brasileiro. E por fim, vale também lembrar que o ex-presidente Lula ainda tem outro recurso muito importante para ser analisado em breve no Supremo Tribunal Federal. Há um recurso do Lula que é considerado mais importante pelos petistas, né, que questiona questiona a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que foi quem conduziu os processos de Lula na maior parte, né, da Operação Lava Jato. Hoje ele é ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, por isso outro juiz assumiu a vara, a 13ª vara, mas foi o juiz Sérgio Moro, quando era juiz, né, que conduziu a maioria dos processos contra Lula e deu a sentença aí, por exemplo, no caso do triplex do Guarujá. Então, a defesa do ex-presidente Lula considera que Moro foi imparcial, agiu com suspeição nos processos. Ele cita aí a própria aceitação dele do cargo de ministro da Justiça, como na visão da defesa de Lula, uma prova de que Moro não foi imparcial a julgar Lula, né, já que ele teve até um benefício político com o fato de que Lula foi barrado da eleição do ano passado. Moro rebate esses argumentos, diz que quando condenou Lula nem sabia das chances de Bolsonaro ser presidente, nem que seria convidado para ser ministro, mas enfim, está posto esse julgamento para ocorrer em breve aqui no Supremo Tribunal Federal, que vai analisar esse recurso de Lula. E esse julgamento ele tem um potencial, do ponto de vista individual do Lula, muito maior do que esse de hoje, porque ele pode cancelar, anular todos os processos aí iniciados na vara de Curitiba contra Lula. Então, não só o processo do triplex do Guarujá, como o sítio de Atibaia e alguns outros processos. E aí, nesse caso, Lula recuperaria, se ele ganhasse esse recurso aqui no Supremo Tribunal Federal, que se de fato a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar esse recurso, considerar Moro suspeito, Lula aí ficaria totalmente livre desses processos na Justiça e recuperaria seus direitos políticos, poderia vir a disputar a eleição novamente. E esse julgamento está na mão do ministro Gilmar Mendes, que pediu vista desse recurso no fim do ano passado, e ele está para trazer de volta. Ele disse que levaria julgamento da segunda turma esse mês. E aí, nesse processo, nesse recurso, votam o Gilmar Mendes, né, o Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello, são os que não votaram ainda, além de Carmen Lúcia e Edson Fachin. Esses dois já votaram recusando o pedido de Lula, embora até o fim do julgamento eles possam alterar seus votos caso sejam convencidos por outros ministros. Bom, fica ligado na BBC News Brasil, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos dessas discussões no Congresso, no Judiciário. E se quiser saber um pouco mais aí da nossa cobertura desse julgamento sobre a segunda instância e dos desdobramentos políticos, entra no site da BBC News Brasil, que a gente está com várias matérias sobre esse tema. Obrigada pela audiência e até a próxima.